Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 56 de 180, Lucros, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 56 de 180, Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas 12, 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o título Lucros do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesta primeira parte, Emmanuel, com esse título, ele utilizou a passagem que foi dita por Jesus e anotada pelo discípulo Lucas, no capítulo 12, versículo 20. E a pergunta de Jesus é: e o que tens ajuntado? Para quem será? Emmanuel, então, começa a nos alertar sobre esse tema, lucros. Então, ele diz que em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. E é um fato. Seja uma cidade, seja um bairro, uma família, seja um país, todos têm essa preocupação de ganhar. E diz ainda que o espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Então, ele está informando que os setores mais singelos são aquelas pessoas mais simples. E diz que meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Então, ele fala aqui a palavra egoisticamente. Isso é muito importante, porque se pode parecer que Emmanuel não é a favor da riqueza, está enganado. Nesta palavra egoisticamente, ele já coloca muito bem a respeito
desta questão de interessar em amontoar egoisticamente. Você pode conseguir riqueza, você pode, não tem problema. O problema é você amontoar egoisticamente, de uma forma vil, não é? Só pensando em você. Aí sim, é de forma egoística. Mas vamos continuar. Nesta outra parte, Emmanuel diz: a atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Ele está falando aqui daquelas mães que abandonam seu lar a fim de experimentarem a mina lucrativa. Veja bem, não é aquelas pessoas que vão trabalhar por falta de alguém que possa ajudar. Por exemplo, uma mãe que não tem marido, não é? Nós temos muitas mães que tomam conta do lar, porque não tem um homem em casa. Então aqui ele também faz uma colocação interessante, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Então são aquelas pessoas que querem ali experimentar a mina lucrativa e abandonam seus filhos, não é? Ali para desconhecidos, como ele diz. Se esse livro, que foi escrito em 1940 e pouco, né? Parece que ele foi escrito hoje, né? Porque isso tem acontecido hoje mais do que naquela época. Então, parece que aumentou esse volume de pessoas, de mulheres, né, querendo ir a trabalhar, e não é nenhuma crítica aqui, né? Veja bem, não é nenhuma crítica, porque, como eu estou dizendo, quando a mãe, que tem filhos, e muitas vezes não precisa de dedicar completamente no trabalho, e ela deixa seus filhos, não é? E os filhos são criados com a babá e com outras pessoas, enfim. E continua dizendo que, nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Ele está dizendo que a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Essa corrida, ela é uma competição entre marido e mulher, entre uma pessoa e outra pessoa da mesma família, um outro irmão, não é? Uma irmã com outra irmã. Muitas vezes, em família, acontece isso. Às vezes, dos parentes chega com um carro novo e o outro lá está numa situação difícil. E a pessoa fala: aí, tá vendo? Ó, ele conseguiu e você não consegue. E continua dizendo que por trás do sepulcro, ponto de chegada, e ele continua dizendo, por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste? Uma colocação muito bem feita, essa de Emmanuel, quando ele fala que por trás do sepulcro, né, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste? Nesta outra parte, ele continua dizendo, o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Realmente essa vai ser a resposta. E que muitos de nós trabalhamos para justificar dessa forma. Continuo dizendo que, examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. É interessante porque o que ele fez com o dinheiro, não é? Então, examinada, porém, a bagagem, verifica que quase sempre as vitórias são derrotas. E isso é de se pensar, porque
Se nós focarmos muito em ganhar dinheiro e não tivermos uma vida espiritual, um momento para que a gente possa refletir sobre a vida, estar com a família. Tem uma história muito interessante que o Roberto Chinachic, ele é um médico e também escritor, livros muito bons, e ele disse que na sua residência ele passou num hospital terminal. E ali ele conversou com todos aqueles que estavam ali no leito, e ele conta que nenhum deles, naquele momento, estava se arrependendo de um negócio que não tinha sido feito. Ou seja, porque eles estavam já no momento que sabiam que iam desencarnar, então já tinha feito a reflexão. Mas todos, sem exceção, estavam arrependidos de não ter passado mais tempo com a família e outras coisas mais, como conversar com um amigo. Então ele ficou muito focado no ganhar o dinheiro. Continua dizendo então, não constitui valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Desta feita, essas bagagens financeiras não constituem valores da alma. Os bens eternos são outros. E continua dizendo, atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Então, quando ele dá conta daquilo que ocorreu, quando ele se dá conta, aí ele percebe que realmente foi uma perda de tempo. Continua nessa outra parte dizendo, prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. Veja bem, prende-se. O que significa ele dizer isso? Prende-se de maneira inexplicável. Ou seja, ele colocou ali o seu coração naqueles bens. E muitas vezes ele fica na terra preso àquilo. Porque Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, se o tesouro dele era realmente o tesouro do metal, ele vai ficar preso. Por isso, muitos ficam aqui na terra por esta razão. Infelizmente. Agora, tem a questão da consciência. Se a consciência realmente bater frente a frente com ele, porque muitos não tomam consciência. Agora, a consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, aquele que toma consciência, ou melhor, fica com a consciência inquieta, não é? Porque muitos não tomam consciência. Isso é verdade. E dessa vez, a gente está aqui, então, com uma lição que é um puxão de orelhas para todos nós, para que nós possamos perceber o que temos feito com pouco que temos para com as outras pessoas. Se nós temos ajudado as pessoas financeiramente, se nós temos ajudado de forma a levar uma palavra, de acalentar um idoso, ou uma pessoa que está no leito do hospital. É isso. Não é simplesmente dar dinheiro, é você estar de uma forma fazendo caridade. E essa caridade, na verdade, você está fazendo consigo mesmo. Este é o grande ponto que nós temos que entender. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.